E aí, pessoal, tudo certo com vocês? Eu sou a Cata, aqui do CriaLT, né? E hoje a gente vai para mais um vídeo aqui nesse canal. Mas hoje eu acho que as coisas vão ser um pouquinho diferentes. Vocês vão entender. Antes de começar esse vídeo, eu preciso perguntar uma coisa para vocês. Ainda tem espaço para eu falar sobre Taylor Jenkins Reid por aqui? Porque toda a galera já falou, inclusive assisti muitos vídeos bacanas, principalmente sobre Malibu Renasce, né? Que é a nova obra da autora que chegou por aqui para nós pela editora Paralela. Eu recebi a cópia antecipada da editora, muito obrigada Paralela, inclusive por este mimo maravilhoso que eu adorei. Só que, como sempre, eu me atrasei. E tentei ler um pouquinho mais no meu tempo, um pouquinho mais devagar. E aí, só agora, eu cheguei para falar um pouquinho sobre a minha relação com a Taylor Jenkins Reid. E para falar a verdade, eu vim fazer fofoca sobre as histórias dela. Até por envolverem um mundo mais glamuroso, de celebridades. Pensando nisso, eu tive algumas ideias, e essas ideias me deixaram muito empolgada para vir falar sobre as obras da Taylor que eu já li aqui com vocês. A Taylor, sou íntima. Mas antes de a gente continuar, né, eu vou apresentar para vocês aqui a Santíssima Trindade da Taylor Jenkins Reid. Tcharam! Daisy Jones and the Six, Os Sete Maridos de Evelyn Hugo e Malibu Renasce, que é a minha leitura mais recente. Os Sete Maridos de Evelyn Hugo foi meu primeiro contato e minha grande surpresa com a Taylor Jenkins Reid. E Daisy Jones and the Six apresentou uma coisa assim inacreditável para mim, o surto que eu tive com esse livro. Então a minha ideia aqui nesse vídeo é justamente contar para vocês como foram as minhas experiências com essas obras. Antes de começar essa dinâmica, então, aqui, porque eu tô muito emocionada para fazer, não esqueçam de se inscrever aqui no canal, gente, ativem o sininho, deixem a curtida de vocês, um comentário me contando o que vocês já leram da autora, se gostaram, se não gostaram, e depois comentem aqui se vocês assistiram o vídeo, o que vocês acharam, se acharam divertido, se curtiram, se não curtiram, que eu tô bem curiosa para saber a opinião de vocês. Não deixem de acompanhar o CriaLT nas outras redes sociais, o Insta, o Twitter, TikTok, tá tudo aqui na descrição do vídeo. E agora sim, vamos lá então. Bom, gente, eu considero que os livros da autora são perfeitos para quem gosta de fofocar. Pode parecer uma piada, mas na verdade a gente entra de uma forma muito específica, muito profunda e trazendo muitas críticas à sociedade. A gente entra na vida desses personagens e a autora pelo menos me transporta para dentro das histórias de forma que parece que eu fiz parte da banda, que eu tava lá fazendo um filme com a Evelyn ou que eu tava lá naquela festa em Malibu. É exatamente assim que eu me sinto, pelo menos com essas 3 histórias, as outras eu não li ainda. Então, pensando nesse lado assim mais fofoca, eu decidi contar as histórias para vocês de Evelyn Hugo, Daisy Jones and the Six e Malibu Renasce como se fosse uma fofoca. Vai começar agora e eu espero muito que vocês gostem. Não deixem de me contar aqui nos comentários o que vocês acharam dessa dinâmica. E vamos lá então, porque eu quero ver se eu também consigo fazer. Vai ser um desafio para mim, mas eu vou tentar dar o meu melhor e eu espero contar as histórias muito bem, além de passar a minha experiência, opiniões e contar qual é o meu livro favorito entre esses 3. Vamos lá, gente, vamos lá, que eu tô muito emocionada. A icônica artista de cinema, Evelyn Hugo, surpreende outra vez ao chamar a jornalista desconhecida Monique Grant para contar a sua história. Evelyn Hugo contou tudo. A fama, os mistérios, o sofrimento, os casamentos, os amores e todos os segredos estão revelados na mais nova história, Os Sete Maridos de Evelyn Hugo. A vida luxuosa, os prêmios, os arrependimentos, os sofrimentos e cada detalhe da icônica Evelyn Hugo está aqui, nesse trabalho colaborativo com Monique Grant. Mas qual é a ligação entre Evelyn Hugo e Monique Grant? Quem é Monique Grant? Quais segredos Evelyn Hugo escondeu da mídia por tanto tempo e como ela conseguiu? Não deixe de conhecer Os Sete Maridos de Evelyn Hugo. Tem muito pra fofocar sobre Evelyn Hugo, né, gente? Eu resolvi pegar só algumas referências da história pra tornar esse vídeo um pouquinho mais dinâmico, mas no geral é bem isso que acontece na história aqui de Evelyn Hugo mesmo. A Evelyn Hugo tá ali no auge dos seus 70 e poucos, quase 80 anos, se eu não me engano, e ela tá vivendo sozinha no seu apartamento porque todas as pessoas que envolviam a vida dela já, infelizmente, se foram. A Evelyn é uma mulher muito solitária, a gente pode entender ela agora, enquanto a história é contada, como uma mulher solitária, sofrida, marcada pelas perdas e marcada principalmente por um evento que envolveu toda a vida dela, que foi um grande segredo. E ela precisou manter isso em segredo por conta da sociedade,
por conta do meio em que ela vivia, né? Ela precisou realmente ser uma mulher mais ardilosa, inteligente e saber lidar e sair de situações em específico para poder ser quem ela era, para poder ganhar destaque, para poder ganhar várias coisas que ela precisava ganhar. Os Sete Maridos de Evelyn Hugo é uma história em que diversas vezes eu sofri com a Evelyn. A Evelyn é uma mulher extremamente icônica, ela é um ícone de Hollywood aqui nessa história. Ela é uma atriz renomada e a carreira dela é também marcada por suas grandes performances, mas também, né, pelos seus casamentos. E também pelas polêmicas desse casamento, porque claro, né, a gente sabe bem como é que funciona a vida de um artista, né? E as pessoas estão sempre procurando, a mídia está sempre atrás e acontece muita coisa na vida da Evelyn. E a Taylor Jenkins Reid, ela tem esse poder de fazer a gente se envolver tanto com os personagens e de criar personagens icônicos e imponentes. A Evelyn Hugo entra numa sala, todo mundo olha pra ela. E é essa sensação que ela passa pra mim durante essa narrativa. Eu gostei muito dessa história e me envolvi tanto. Essa foi uma história tão surpreendente que eu me surpreendi com a escrita da autora, com a capacidade que ela tem de me envolver numa história e com a ideia da narrativa em questão, porque a Evelyn realmente chama essa personagem que é a Monique Grant pra contar a história dela. A própria Monique não entende o que tá acontecendo, a gente não entende, a gente só vai descobrir mais adiante. É uma característica da autora também ter algumas reviravoltas, que em alguns casos eu acho mais interessantes que outras. Aqui no final, por exemplo, eu já não sou tão fã de algumas coisas que aconteceram, mas eu acho que o foco principal aqui, o que me ganha nessa história de vez, é a Evelyn Hugo. Ela consegue ser carismática, a gente consegue entender as situações dela. Ela é uma mulher cubana que vivia uma situação de vida muito complexa, que teve que lutar, teve que se provar o tempo todo em uma sociedade machista, em uma sociedade preconceituosa, que tenta apagar a existência dela, e ela tem que se moldar o tempo todo, ela tem que mudar o tempo todo, e tem que mostrar e provar. E ela mostra pra gente, de fato, porque ela narra a história dela, que ela conta a história dela pra nós e pra Monique, que ela sabe sair de situações, ela sabe entender essas situações. Então a autora aqui critica muitos pontos, muitas coisas, a mídia. Aqui a história basicamente se passa nos anos 60, a gente acompanhando ali a ascensão da carreira da Evelyn, né, e os perrengues e as questões que ela enfrenta, que são muitas, inclusive ela passou por muita coisa, e o livro nem é tão grande assim, mas a gente consegue entender, dividido os capítulos aí em cada um dos maridos, em cada uma das fases que ela teve com essas pessoas, a gente vai conhecendo o que ela mostrava pra mídia e o que ela não mostrava. Realmente ela conta tudo. Através dessa história aqui da Evelyn, a Taylor critica muitas coisas, como por exemplo, a mídia, questões sociais. Não preciso nem falar que a Evelyn sofre muito na mão de alguns maridos, em específico aqui. Tem uma determinada personagem aqui que é a Célia, que é uma pessoa que está envolvida na vida da Evelyn também, ali uma colega de trabalho dela. Elas fazem filmes juntas. Tem toda uma especulação atrás da Célia também. Algumas coisas que a Célia fala ou faz me incomodaram em certo ponto em relação a Evelyn, sabe? Quem leu a história pode acabar entendendo o que eu tô falando. A Taylor Jenkins Reid poderia fazer uma série de livros da Evelyn Hugo, contando as histórias da vida dela, dos filmes dela, enfim, das premiações. É uma vida muito luxuosa, né? Os livros da autora têm essa questão, assim, de envolver como se fosse uma fofoca. Por isso que eu fiz essa brincadeira no início do vídeo. Como se fosse tudo uma invenção, tudo um acontecimento, porque realmente é na vida dessas pessoas que são famosas. Então, eu gostei bastante da história. Evelyn Hugo, não tenho palavras. Algumas questões aí que eu pontuei pra vocês são algumas coisas que, assim, gente, eu notei, eu percebi, eu não esqueci, não posso evitar. Então, acabo pesando bem levemente na minha experiência, mas eu acho que a Evelyn Hugo segura total a barra. E a Taylor Jenkins Reid, ela tem um poder tão grande sobre isso que esse livro aqui é aquele livro que a gente para de ler e vai lá e procura no Google. Evelyn Hugo existiu? Porque parece realmente que tudo que tá aqui aconteceu e que é uma biografia. Quem foi a Daisy Jones? A Daisy Jones é uma presença, né? A gente se conheceu num bar, numa festa que estava acontecendo lá, e ela estava com alguns caras e eu acabei passando por ela e a gente começou a conversar. Não muito tempo depois a gente se encontrou de novo e aí a gente foi conversando mais um pouco e aí eu fui conhecendo e entendendo que a Daisy Jones era muito perdida e ela se encontrava muitas vezes em lugares errados. E aí, de repente, ela encontrou The Six, se juntou a eles e até o nome da banda eles mudaram por causa de quem ela era. Então eu acho que essa era a Daisy Jones. Ela era uma presença imponente. Eu lembro de um dos shows
que a gente foi e eu fiquei na plateia e simplesmente era todo mundo gritando o nome dela e eu não conseguia nem saber qual é a música que ela estava cantando, de tanta gente que tinha gritando por lá. Eu achava que o The Six ia fazer bem pra ela e fez até certo ponto, mas como a gente sabe como as coisas aconteceram, a gente entende aí que foi um ponto até complicado na vida dela e dos demais membros, né, do Billy principalmente também, mas todos eles tiveram uma situação em específico ali que culminou no fim dessa banda, né, infelizmente. Sinto falta de assistir os shows, sinto falta de ver no palco eles cantando, porque as músicas deles eram incríveis. Agora é a vez, né, gente, de Daisy Jones and the Six. Já vou começar falando aqui que o ponto alto da história pra mim são as músicas. Aqui a gente vai acompanhar uma entrevista que quase parece um documentário visual, gente, porque eu fui carregada pra dentro dessa história. Eu consegui enxergar, gente, sem brincadeira, os personagens parados na frente de um fundo preto, como naqueles documentários que a gente vê realmente, contando e falando, e uns cortam os outros, e uns desmentem os outros, e um vem e fala uma coisa, e o outro vem e fala outra, mas eles vão montando a verdade deles ali. A gente tem aqui a pessoa que está entrevistando, que é uma pessoa oculta, né? A Taylor Jenkins Reid e os mistérios dela, só que ela cria isso de uma forma que parece que é até a gente que está entrevistando esses personagens. E eu amo a forma como ela nos induz dentro das narrativas. Aqui a autora vai contar, através dos personagens narrando, produtores, enfim, o pessoal que era envolvido com a banda, por conta de um motivo, né, por conta de a banda ter terminado simplesmente depois de um show, ninguém sabe o que aconteceu, eles vão agora se reunir para contar pra gente o que rolou. Aqui a gente vai conhecer a Daisy Jones, que é a vocalista da banda. A gente vai entender que a Daisy Jones era uma mulher extremamente talentosa, mas um tanto perdida. Ela acabava ficando em bares e isso levava ela a situações. Existem críticas bastante fortes aqui também da autora por meio dos personagens, né? Que aqui a gente tem a banda completa de Daisy Jones, né? Vou ler os nomes aqui pra vocês, que é muita gente. A Daisy, o Billy, que é um dos vocalistas também e compositor. O Graham, que é o guitarrista. O Warren, que é o baterista. A Karen, que é a tecladista, eu gostei bastante da Karen, pra ser específica. O Pete, que era o baixista. O Ed, que era guitarrista. A Camila, que é um personagem bastante importante, apesar de não ser da banda. O Ted e o Road, que são produtores. Tem bastante personagens e eles todos vão contando aí as suas histórias. Um saiu da banda, um entrou na banda, como é que foi, como é que não foi, a composição das músicas. E aqui a gente tem personagens detestáveis, assim como em Evelyn Hugo também, né? Só que esse livro aqui é uma montanha-russa de emoções. Eu vivi essa história. Sabe quando tu sente um livro? Eu senti esse livro aqui. Eu costumo dizer que eu até exagerei bastante, porque as músicas me levaram assim, parece que eu tava realmente num show deles, como eu brinquei anteriormente. É uma montanha-russa de emoções, uma hora, meu Deus, que é isso? Um personagem aqui que desperta muito esse ponto em mim é o Billy. Ele é casado com a Camila. E tem muitas questões aqui que ele enfrenta durante as turnês, ele tem problema com bebida também. A gente vê aqui também o que acontece nos bastidores, quando ninguém tá vendo, o que essas pessoas fazem, que é legal, que é ilegal. Então vou dando uma dica aí pra vocês do que vocês podem encontrar aqui na história. Super envolvente a narrativa, eu gosto bastante dessa história. Eu acho que, apesar de eu ter exagerado, foi muito bacana ter sentido esse sentimento, porque as histórias da Taylor, elas me dão esse quentinho no coração. E eu até resolvi gravar esse vídeo pra vocês, porque eu senti que eu poderia ficar mais feliz, eu precisava de momentos felizes e me divertir um pouco. E essas histórias da Taylor me fazem esquecer os meus problemas, o que tá acontecendo ao meu redor. Então eu decidi gravar esse vídeo e tá sendo tão bom me lembrar dessas experiências. Eu já fui me esquecendo de alguns detalhes no meio do caminho, confesso, mas que ainda assim é uma experiência bastante marcante e que provou pra mim que eu gostava do trabalho da Taylor. Personagens controversos e atitudes deploráveis e, pessoas que não tinham fama e que têm a fama, como lidam com isso, como isso pesa nas costas dessa pessoa e como eles futuramente, ali depois de terem passado por isso, veem quem eles eram antes. Apesar de Daisy Jones and the Six ser uma banda famosa dos anos 70, a gente tá encontrando eles aqui mais maduros narrando suas experiências, né? Mas eles contam com clareza os sentimentos deles e como eles se sentiram na época. Alguns às vezes até tentam esconder, mas vem o outro e entrega e isso é muito divertido também. Eu gostei bastante dessa história. O verão tá acabando, né? E a gente sabe bem o que isso significa. Falta só uma hora pra festa mais badalada de Malibu, lá na casa da Nina Riva. E esse ano essa festa vai ter uma coisa um pouquinho diferente. Eu vou estar lá. Eu já tentei ir outras vezes, mas eu nunca consegui, porque a gente sabe que acontece todo ano, mas eu nunca consegui ir, e essa vai ser a primeira vez que eu vou estar por lá.
Quem sabe eu não dou sorte até de encontrar o Mickey Riva. Eu tô louca pra conhecer a Nina Riva, eu amo as fotos dela, acho ela linda, mas eu fico me perguntando o que será que os irmãos Riva estão fazendo agora. Eu sei que tá todo mundo em cima disso, mas eu queria ver como é que a Nina tá. Como é que ela tá com a questão da separação dela. E sinceramente eu achei que ela ia cancelar essa festa até. Na verdade eu acho que mesmo se ela cancelasse a festa, as pessoas iam aparecer, porque pra entrar nessa festa não precisa nem de convite. Mas agora eu vou lá que eu tô atrasada. Eu espero muito conhecer os irmãos Riva e essa festa vai pegar fogo. Chegamos então em Malibu Renasce, a minha leitura mais recente da autora, meu último contato e minha grande surpresa para confirmar para mim que eu sou fã. Aqui está a minha cópia antecipada. Um beijo, editora Paralela. Vocês moram no meu coração. Obrigada pelo carinho. Antes de continuar aqui falando sobre essa história, eu preciso dizer para vocês que aqui a gente tem uma temática familiar, a gente vai trabalhar também questões como alcoolismo, dependência emocional em relacionamentos amorosos, depressão talvez, abandono paternal é um tema bastante recorrente aqui também, porque marca a vida desses 4 personagens que nós vamos conhecer aqui, que nada mais, nada menos que a Nina Riva, Kit Riva, Jay Riva e Hud Riva, os 4 irmãos, filhos de Mick Riva. Quem é Mick Riva? Eu já conheço o Mick Riva de outros carnavais, infelizmente, porque ele foi um dos maridos de Evelyn Hugo. Coitada da Evelyn Hugo. Mas aqui nessa história a gente vai acompanhar basicamente esses 4 irmãos que são muito unidos. Eu fiquei com bastante medo nesse ponto porque eu achei que ia ser uma coisa bastante diferente, mas não foi. E foi feita de uma forma muito bacana, que eu gostei demais. Adorei ver esse laço entre eles e a forma como eles interagem. Eles são muito unidos realmente e é bonito de ver. É real, não é uma coisa forçada, é muito bonito. Aqui a gente vai acompanhar o dia desses personagens começando, né? Tem a Nina ali que tá na casa dela, na mansão. E a Nina, como eu comentei anteriormente na minha fofoca, ela acabou se separando do marido numa situação bastante complicada e a mídia tá em cima dela, porque ela é uma surfista muito famosa e modelo, e também muito famosa por ser filha de quem é, né? Mick Riva, um cantor extremamente famoso, conhecido, falado. A história se passa aqui nos anos 80, durante esse dia em que os irmãos se preparam para essa festa. A gente acompanha aqui um pouquinho de cada um deles e a gente entende também que eles estão lidando mais com problemas entre eles. Alguns deles estão lidando com problemas que têm que ser resolvidos entre eles ali e outros, como a Nina, já têm problemas mais externos. No caso é a mídia pressionando ela e ela tendo que dar a festa, se vendo na obrigação de dar essa festa, que é uma festa que acontece todo ano para marcar o fim do verão. A história vai se alternando até certo ponto nos anos 50, quando Mick Riva, bem jovem, conhece a June. Ele tá começando a carreira dele e eles acabam se apaixonando perdidamente. E a June acaba fazendo o possível e o impossível para que esse relacionamento dos dois dê certo. Mas infelizmente, quando a carreira do Mick deslancha, ele não consegue lidar muito bem com isso e ela não consegue lidar muito bem com os abandonos que ele faz. Ele vai embora de casa e não volta. E a gente acompanha isso em contraponto com os personagens ali se preparando para a festa. Em certo momento a gente consegue entender como é que se deu a relação dos personagens aqui, dos 4 irmãos, que a gente vê eles na infância, como é que lidaram, como é que era a presença do pai, que o pai era quase uma figura estranha, ausente, diferente. Era um desconhecido realmente para eles, porque ele nunca estava em casa e eles foram criados pela mãe. E sendo sincera para vocês, pode ser a minha emoção do momento, mas eu não encontrei aqui nessa história um ponto que eu não tivesse gostado. Em alguns momentos das histórias da autora eu encontrei alguns pontos assim que me chamaram a atenção de uma forma não tão boa, mas que não comprometeram, como eu comentei pra vocês. Só que aqui até agora, eu não achei nada que tivesse me incomodado ou me chamado a atenção. Gente, eu li esse livro aqui em questão de horas, de tão bom que é. A gente já começa a primeira frase do livro dizendo Malibu pega fogo. E o tempo todo a narrativa nos lembra disso. As histórias da autora geralmente criam em mim uma sensação de imediatismo, de euforia, porque eu quero muito ler, porque eu quero muito saber, e eu não consigo largar, e eu vou, e é gente famosa, e é fofoca, e é não sei o quê, e é não sei o quê, e eu tô lá dentro, e parece que eu tava nessa festa junto aqui também, eu realmente fui, vocês acharam que eu não tinha ido, mas eu fui mesmo? Então, gente, pra falar aqui de livro favorito, eu não sei dizer se eu tenho um livro favorito entre esses 3 que eu li da autora até então, mas no momento, assim, o que eu tô mais amando, o que eu tô mais vivendo e sentindo, eu acho que favoritar um livro tem muito disso também, de sentir o momento, daquela sensação que ele te despertou.
e por enquanto é Malibu Renasce. Eu fiquei pensando o tempo todo o que ia acontecer no final, porque chega uma hora que a gente entende bem o que vai acontecer no final, e eu fiquei pensando como que isso vai acontecer. Aí chega um momento da narrativa que a gente fica assim, vai ser isso. Aí acontece outra coisa, não, vai ser aquilo. Aí acontece outra coisa, não, é aquilo. Tudo tu acha que vai ser. Acontece tanta coisa durante a festa que tudo tu acha que vai ser o ápice para acontecer, o que diz que vai acontecer. E é divertido, é envolvente, eu gostei muito dos personagens também. As histórias da autora são bastante diferentes, assim, é até difícil comparar, é impossível, na verdade, porque apesar de ela ter o estilo de escrita dela que ela tem, essas plot twists e pessoas famosas e socialites, enfim. Em Evelyn Hugo é a Evelyn contando sua história, em Daisy Jones é a banda contando sua história, e aqui em Malibu Renasce é um narrador levando a gente até esses personagens, até o passado deles, mostrando tudo mesmo, dizendo fulaninho se sentiu assim, fulaninho se sentiu de outro jeito. Então a gente é intruso aqui. E a gente consegue ver até mesmo perspectiva de outros personagens, os pensamentos deles realmente. É como se fosse um tabloide de fofoca, um fotógrafo parado escondido atrás de uma moita, gravando tudo e veio mostrar pra gente. Enfim, eu vivi muito essas 3 histórias, de verdade. Eu vivi as 3, eu acho que eu aproveitei muito e, no geral, é isso que conta pra mim. As experiências foram bastante únicas e específicas e eu tenho bastante a pensar sobre esse livro aqui ainda, mas eu fiquei muito feliz de ter gravado esse vídeo e tô feliz de ter falado aqui com vocês porque eu tô me sentindo mais leve, mais animada até, então no fim das contas o vídeo funcionou bastante pra mim. Eu acho que eu consegui ponderar bem aqui as minhas opiniões sobre as histórias e diferenciar cada uma delas, né? Porque não é porque é de uma mesma autora que tudo tem que ser igual ou que vai ser igual, né? Aqui estão então, né, gente, a minha santíssima trindade da Taylor Jenkins Reid. Gosto de todos, sinceramente gosto de todos, acho que a autora se prova a cada livro e recomendo para vocês terem essas experiências com essas histórias. Mas então, gente, esse foi o vídeo diferentinho de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado da dinâmica. Me contem aí nos comentários quais livros da autora vocês já leram. Eu quero ler mais livros dela que tem aqui no Brasil publicados pela Paralela e vem mais por aí ainda. E é isso aí então, gente. Meu beijão para vocês e até o próximo vídeo aqui do canal.